que o trabalhador, por exemplo, ele pode ser demitido por justa causa? O que é que pode ser alegado? E que direito ele tem caso ele seja demitido por justa causa? A justa causa é a falta grave cometida pelo trabalhador. E quando ele é demitido por justa causa, ele perde o direito às verbas rescisórias, ou seja, não vai receber aviso prévio, 13º, férias proporcionais, não vai sacar o fundo de garantia, não vai ter direito aos 40% do fundo de garantia, ele só vai receber o saldo de salário, as horas extras se ele tiver realizado e férias vencidas. Ou seja, ele perde praticamente tudo que ele teria como direito se houver algum tipo de comportamento, eu não sei se o termo seria esse, que dê margem a uma demissão motivada, vamos dizer assim. Isso. Lembrando sempre que o empregador pode aplicar a justa causa e essa justa causa pode vir a ser revertida pela Justiça do Trabalho. E o que é que pode dar justa causa? Os motivos estão elencados no artigo 482 da CLT. Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Sim, abandono de emprego, por exemplo, é um dos principais. Desídia. O que é desídia? Desídia é quando o empregado se comporta de forma desidiosa no exercício das suas funções. Ou seja, não cumpre suas atividades adequadamente. Uhum. E se por acaso não houver justa causa, mas a empresa não tiver condições demais de manter o trabalhador? Então, o empregador tem o direito potestativo de dispensar um empregado imotivadamente, e aí pagando todas as verbas rescisórias. Né? Essas que você mencionou anteriormente. Porque, claro, a empresa ela não pode ser obrigada a permanecer com o trabalhador que não é mais necessário, vamos dizer assim, para o trabalho para o qual ela o contratou, pelo fato de estar passando por uma reestruturação, enfim, por algum motivo. Sim. Mas, assim, mesmo nesses casos, eu imagino que às vezes você pode ter reclamação por parte dos trabalhadores. Eu posso achar Sim. que foi injusta aquela demissão e vou para a Justiça do Trabalho. Sim, a exceção para o exercício desse direito potestativo é em caso de estabilidade do trabalhador, por exemplo, uma estabilidade gestante, uma estabilidade acidentária. Então, aí a Justiça do Trabalho garante a permanência daquele trabalhador nessas circunstâncias? Na verdade, a própria legislação em si, né? A empresa não pode dispensar um empregado detentor de estabilidade. Então, no caso, você falou mulheres que estão grávidas. São exemplos. Exemplos somente. Certo. E ainda existe uma terceira possibilidade, que é a da rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria, entre aspas, uma justa causa do empregador. Né? O que é isso? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Hoje em dia, o que mais acontece é em caso de descumprimento contratual, ou seja, aquilo que eu estava falando lá no início das obrigações do empregador, falta de pagamento de salários, ou até mesmo um atraso no pagamento de salários, né? Porque o trabalhador, como um cidadão comum, ele precisa pagar suas contas em dia, e ele não pode alegar o atraso no pagamento do salário dele para se furtar de pagar suas contas, né? Então, isso aí já é um descumprimento contratual. Inclusive, a falta de recolhimentos de FGTS. E você poderia nos dizer que tipo de reclamação ela é mais comum por parte dos trabalhadores no que diz respeito à legislação trabalhista? Que tipo de desrespeito, vamos dizer assim, ao direito estabelecido na legislação é mais frequente no Brasil? Olha, por incrível que pareça, a gente ainda tem muitos processos com pedidos apenas de verbas rescisórias. Ou seja, que as empresas não estão querendo pagar ao final do contrato de trabalho tudo que o trabalhador tem direito. Sim, ou às vezes não tem condições financeiras, mas é incrível, né? Mas acontece bastante. Outra coisa que acontece muito também é a discussão sobre vínculo de emprego. Uma pessoa prestou serviços para uma empresa ou trabalhou como empregado, mas não teve a carteira assinada.
e vem discutir isso na Justiça do Trabalho. Então é muito comum no Brasil ainda que pessoas elas sejam contratadas sem ter uma carteira assinada, ou seja, sem ter um vínculo formal de trabalho. Sim. E aí, para que isso seja reparado de alguma maneira, só mediante a reclamação dessa pessoa junto à Justiça do Trabalho. Sim. Que tem uma característica aqui que ela é uma justiça especial, separada. Sim. Ela não está junto com os outros elementos do sistema judiciário. Não é uma justiça que esteja, como é que eu vou dizer, junto com o criminal, com o cível, ela está totalmente separada. É uma justiça especializada. E é isso. E isso faz diferença para o trabalhador, o fato dele ter uma instância específica onde ele pode recorrer, facilita a vida para o trabalhador, o fato de você ter uma instância especializada? Eu entendo que sim, que a Justiça do Trabalho tem muita relevância, que tem um papel social muito importante. Então, isso aí que você falou, eu acho que é crucial para a audiência, que a Justiça do Trabalho ela tem um papel social. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? A Justiça do Trabalho ela está disponível para todos os trabalhadores, de todos os níveis de qualificação, e é uma justiça também que visa a conciliação do início ao fim, é uma justiça conciliadora, é uma justiça social, uma justiça conciliadora. Então, ela tem um papel muito relevante na sociedade. Para um trabalhador ele entrar com um pleito ou uma demanda, ele pode fazer isso sozinho ou ele precisa ter um advogado para isso? O advogado ele é indispensável à administração da justiça. Certo. Eu gosto de deixar isso claro. Mas, por exemplo, no estado de Minas Gerais, existe a figura do atermador. Então, nas varas do trabalho, tem um servidor público disponível para atender o trabalhador que vai lá fazer sua reclamação e esse servidor reduz essa reclamação a termo. Então, aí, nesse caso, o trabalhador ele pode dar entrada sem ter um advogado? Pode. Então, isso você acha que amplia o acesso de trabalhadores à Justiça do Trabalho? Sem dúvidas, amplia o acesso, porque aí o trabalhador não tem aquele custo com o advogado. Porém, por outro lado, caso ele não faça um acordo em audiência e o processo vá para instrução, para oitiva de testemunhas, etc., eu entendo que o trabalhador fica, de certa forma, prejudicado por não ter aquele respaldo do advogado.